Saudações ao Viverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi, estamos iniciando mais um react da coletiva pós-jogo do Abel Ferreira, dessa vez após o espancamento de ontem à noite, quando o Palmeiras bateu o Santos por 3-1 e ficou baratíssimo para o time da Vila Belmiro. O Palmeiras realmente teve... Eu não vou dizer que teve respeito, nem piedade, nem misericórdia. Foi mais a velha gestão de energia mesmo, pelo menos me pareceu isso. Depois do jogo decidido, os jogadores do Palmeiras trataram de tocar a bola, não tinha necessidade, na visão deles, é claro, de enfiar um monte de gols. É lógico que a gente gostaria que tivesse sido 5, 6, aqueles placares inesquecíveis. Mas o que fica mesmo foi a imagem da grande partida que o Palmeiras fez e da enorme diferença entre Santos e Palmeiras. Hoje é a 8ª vitória seguida do Palmeiras sobre o Santos, um negócio que já aconteceu na história, mas muito lá atrás. Então, no futebol moderno, realmente é a primeira vez que, num clássico como esse, tantas vitórias seguidas são registradas. Vamos ver o que o Abel tem a dizer de tudo isso do jogo, se ele vai falar dessas marcas, da torcida. Vamos ver. Começar? Pode. Tudo bem, Abel? Boa noite. Mais uma vitória, um clássico com uma boa vitória, e me chamou a atenção, até perguntei para o Murilo aqui na Zona Mista, que o gol sai do Santos, ele ficou muito bravo, o Everton ficou muito bravo, um gol que teoricamente não mudou nada, mas mostra o quão competitivo está cada vez mais esse time, Abel. Boa noite. Antes de falar disso, tenho que valorizar tudo o que eles fizeram ao longo do jogo, porque eles sabem o que é que nós devíamos ter feito que não fizemos. Eles sabem. Eu não preciso lhes estar a dizer quais são os nossos comportamentos que temos que ter naquele golo. Há um comportamento coletivo que não foi respeitado e por isso é que nós deveríamos ter sofrido aquele golo de outra maneira, não daquela. Nós temos, como disse, comportamentos coletivos, eles sabem, e nós nesse livre lateral não seguimos aquilo que tem a ver com a coordenação defensiva nessa componente dos esquemas táticos defensivos ou nas bolas paradas defensivas. Mas tenho que valorizar tudo o resto, não é? Eu sei que vocês gostam de valorizar as coisas mais negativas, não sei porque, acho que é do ser humano, não é? Porque o público gosta. Valorizar tudo o bom que fizemos, 3 golos, mas queres te diga, acho que o resultado é justo. Acho que o Santos merecia mesmo fazer um golo, mas valorizar o jogo e valorizar também o grande espetáculo que houve, não só dentro das 4 linhas, mas como fora. Acho que os nossos torcedores desfrutaram de vir jogar aqui, de vir ver a nossa equipa, se identificam com a nossa equipa, e o que eu mais gosto de ver na nossa torcida, digo-vos isto sinceramente, para além do festejo que fazem quando marcamos golos, é quando festejam, quando nós recuperamos cada bola, cada corte que fazemos, cada defesa, e isso para mim é o respeito que estes jogadores conquistaram, fruto do seu trabalho, à frente da nossa torcida. Abel, boa. Vocês percebem o quanto esses jogadores estão comprometidos com o trabalho. Então, assim, tá 3-0, toma um gol aos 49 do segundo tempo, de bola parada, num claro vacilo, numa clara falta de atenção, num claro relaxamento que houve naqueles momentos finais. E aí, como os jogadores, um olha para o outro, ficam pistola. Puta, como é que a gente toma um gol desse? Quer dizer, eles não estão preocupados se está 3-0, se está 3-1. Eles estão preocupados em fazer o melhor a cada lance. E aí, quando eles falham, eles ficam realmente bravos. Pô, isso é um sinal maravilhoso, né? E isso tudo é fruto do comando desse senhor que está falando aí agora. Ele é um caso muito sério. E com relação à torcida, né? Ele elogiando a torcida, que a torcida está jogando junto. A torcida está vibrando a cada recuperação de bola, não é só na hora do gol. Então tá rolando um negócio espetacular no Palmeiras. Que alegria, que tempos maravilhosos para ser palmeirense. Boa noite. Já faz um tempo que uma das principais rotas de ataque que o Palmeiras tem é essa dobra do lateral e do ponta pelo lado direito. Caso de hoje, por exemplo, Rocha e Rony. E hoje o seu adversário, por aquele lado do campo, tinha um ponta muito rápido, que é o Mendonça,
e um lateral que apoia muito, chega muito perto da linha de fundo, que é o Lucas Pires. Queria que você respondesse se é possível manter esse padrão de construção ofensiva quando está justamente ali um dos principais pontos positivos, um dos principais estratégias do adversário para tentar atacar o seu time, e como você avalia o Palmeiras hoje pela direita, tanto construindo o jogo, como também se prevenindo dessa força que o Santos poderia apresentar na transição. É interessante como estão surgindo perguntas táticas ultimamente, né? Quem inaugurou isso foi o nosso Gabriel Iocota. Mas desde que o Abel passou a elogiar essas perguntas, os repórteres têm se esforçado mais para tentar falar nisso. Agora, o que esse moço falou aí é parcialmente correto, porque o Palmeiras de fato forçou mais pelo lado direito e manteve o Dudu aberto do lado esquerdo para abrir a defesa deles, mas a partir das alterações, quando entra o Giovani, isso inverte. E quem passa a apoiar é o Piquerez. Então, são momentos distintos da partida. Não, eu acho que não é totalmente correto dizer que o Palmeiras só forçou pelo lado direito o tempo todo, a partida toda. E mesmo quando estava com o Marcos Rocha liberadão para apoiar, o Dudu fazia bem o lado esquerdo ali. E quando ele pegava a bola ali pelo lado esquerdo, também era um azogue para a defesa do Santos. Mas vamos ver o que o Abel responde. Olha, eu vejo o futebol de uma maneira muito simples e humilde. É perceber quem está do outro lado. É um adversário que é do meu nível? É um adversário que é melhor que a minha equipa? É um adversário que tem características ou inferiores à nossa equipa? E, com todo o respeito, nós neste momento somos uma equipa sólida, uma equipa que tem que impor o seu jogo de ataque e tem que impor o seu jogo defensivo. Sim, é verdade, estás a dizer, o adversário se expunha mais por esse lado, mas também só ao se expor mais por esse lado também dava mais espaços nesse lado. Portanto, isto é uma luta do gato e do rato, né? Há jogos em que nós temos que ser mais equilibrados, há outros jogos que nós temos que ser mais ousados, mais ousadia, e hoje tínhamos que fazer isso. Sabendo que o lateral esquerdo deles se expunha muito, se atacava muito, o Mendonça vinha para dentro. É verdade que criaram dali perigo, mas também foi dali que nós também criámos as nossas oportunidades. Os escanteios, vocês se lembram, o primeiro ou o segundo escanteio foi também do lado esquerdo deles, foi por ali que também nós os atacámos mais. E pronto, tem muito a ver com essa dinâmica, é a forma deles atacar, quanto à nossa forma de defender. Nós neste jogo impusemos o nosso jogo, porque de facto nós somos uma equipa consistente, madura, e temos que dar continuidade a isso. Notem que ele se mantém leal ao princípio de se adaptar sempre ao adversário. É uma característica do Abel que é maravilhosa, né? Porque aí você não se torna um time previsível e fácil de ser anulado. Então o adversário nem sempre sabe o que o Abel vai fazer. E o Abel fala assim, o lado forte deles é o esquerdo, então hoje eu vou atacar pelo lado direito. Hoje eu vou soltar o lateral do lado direito. Isso não quer dizer que o lado esquerdo não vai funcionar também. Então o Palmeiras hoje ele consegue espelhar a forma que o time ataca facilmente. Ele troca uma peça lá na frente, aí ele manda a ordem. Piquerez, agora você que apoia, o Marcos Rocha fica. Ou vice-versa. Então ontem, por 60 minutos, quem atacou mais foi o Marcos Rocha. Mas isso vira. Contra o Flamengo foi a mesma coisa. O Palmeiras atacou muito mais pelo lado direito. Isso tem a ver com a característica do adversário, né? Tem jogos que o Palmeiras segura o Marcos Rocha e solta o Piquerez. E o Dudu fica pela ponta direita. Víamos isso constantemente ou não? Então o Dudu... Essa dinâmica de mudar o Dudu de lado, trocar com o Rony jogando sempre mais afunilando, o Dudu sempre aberto. E a hora é um lateral que apoia, a hora é outro, o que fica faz a saída de 3 e o que apoia vai embora. Tem sido a marca desse Palmeiras que faz com que seja tão difícil marcar o nosso time. Os caras conseguem anular um lado? Vamos espelhar, troca de lado, passa um lateral a apoiar, o outro a ficar, inverte. Muda o Dudu de lado e vamos embora. E o Dudu fazendo um papel muito importante, né? Tático. Ele está sempre do lado oposto ao que o Palmeiras está forçando o jogo. Ele está sempre fechando, sempre afunilando, pegando as bolas que sobram.
Até porque ele já está com 31 anos, 30, 31. Então ele está, né, entrando numa fase diferente da carreira dele, mas mesmo assim muito importante e sempre muito perigoso. Abel, boa noite. Já começou o ano de uma forma muito intensa, né? Você já disputou título, ou seja, o time começou o Campeonato Paulista com um empate, depois engrenou. A pergunta e agora depois de vitória, inclusive você vence um jogo antes desse com o time reserva. O time está no ponto que você espera já, ou ele pode, sabendo do seu lado competitivo, ele pode melhorar ainda? Claro. Ou que nível você diz que o Palmeiras está agora e daqui para diante? Não sei. O primeiro princípio, quando nós começarmos a parar, vamos ter problemas em tudo. Portanto, há um plano que nós temos que o seguir. Os resultados não podem alterar o nosso plano. E nós estamos todos alinhados disso. A diretoria está alinhada com o treinador com a diretoria. É um plano que nós temos que o seguir, independentemente dos resultados. E o que eu vou notando é que a equipa vai melhorando de jogo para jogo, as suas dinâmicas, joga quem jogar. Mas não sei, o futebol é muito volátil. E então aqui no Brasil, hoje és o rei, amanhã és uma bosta. É assim que funciona aqui. E portanto nós temos que perceber que temos que estar constantemente à procura do nosso melhor, à procura da nossa versão, à procura de nos desafiarmos a nós próprios para sermos melhores todos os dias. E os jogadores sabem, para sermos competitivos com os nossos adversários, temos que ser muito competitivos internamente. Por isso é que eu digo que não há reservas, vocês utilizam esse termo. Se não tiver, saíram jogadores, porque não sei o quê, saiu este jogador e agora é que vai falar, e saiu mais outro e agora é que... Já vos disse que a força da nossa equipa é a força do coletivo. Não é? Os nossos adversários, quando olham para o Palmeiras, dizem isso. Vocês fazem perguntas, não é o A, o B ou o C, é o coletivo da equipa. E é assim que eu vejo a minha vida, quer particular, quer no futebol. Nós sozinhos não vamos a lado nenhum. Nem na nossa vida pessoal, nem na nossa vida profissional. Pelo menos é assim que eu vejo, e vejo representado muitos dos valores que eu defendo enquanto homem na minha equipa. Isso é que me enche de orgulho, e por isso digo várias vezes e volto a repetir, é um orgulho muito grande ser treinador desta equipa. Ele valoriza a entrega de todos os jogadores e a capacidade deles de entenderem os seus lugares no elenco. Então é claro que tem titulares reservas. Ele não fala isso abertamente, mas a gente sabe. Titulares e reservas. Mas os reservas são muito mais importantes do que num conceito tradicional de titulares e reservas que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Ele roda o time de uma maneira muito sagaz e ele faz todos se sentirem importantes. Quando o repórter pergunta se o time está pronto, é a mesma coisa que falar assim... E aí, não vai sair mais nada disso aí? Palmeiras é isso? É claro que não. Tá surgindo o Giovani. Entrou numa rota ascendente absurda. Como é que você pode supor que o Palmeiras parou de evoluir já na sétima partida da temporada? Sendo que a gente está programado para jogar 78 jogos, se for para a final de tudo. Então não foi nem 10% da temporada e o cara está falando em... É isso, tá pronto? Claro que não. É uma constante evolução, uma constante mutação. Pode machucar vai ter que mudar o estilo de jogo. E tem que ficar esperto, ficar ligado e atento, né? E achando soluções o tempo todo, porque né, agora é o rei, mas se começar a não vir os resultados, vira tudo uma bosta, que foi o que ele falou. Essa relação amor e ódio, torcida, que você viu, uma parte dela foi lá, pichou o muro, e hoje você já teve uma segunda visão. Não é uma parte da torcida, é um núcleo muito específico com motivações políticas. É isso que a imprensa e a torcida, o restante da torcida do Palmeiras precisam entender. A torcida do Palmeiras não está dividida. Divisão é quando você tem lá 50-50, ou que seja 10%. Essa fatia da torcida do Palmeiras que está enchendo o saco não é nem 1%. Tá? Então, vamos deixar isso claro. Aqui hoje, 49 mil torcedores lá em Brasília. Como é que você vê esses dois lados, assim, se você pensa nisso? É o que vocês quiserem valorizar. Eu não me vou chatear com isso.
vocês têm uma arma, quem tem um microfone na mão e tem uma câmara destas à frente, tem uma arma poderosa à frente. E cada um olha para aquilo que quiser. Já me fizeram muitas perguntas, o seu comportamento. Você viu quantas perguntas me fizeram ou me disseram parabéns pela honraria do mérito esportivo do Estado de São Paulo? Já viram alguém a perguntar-me isso? Já viram alguém a perguntar-me ou dar-me os parabéns por me dar outra honraria de ser cidadão paulistano? Já viram algum jornalista a perguntar-me isso? Já viram algum jornalista a perguntar-me ou dar-me os parabéns pelo maior orgulho que eu tive de receber do presidente de Portugal a honraria de Dom Infante Henrique, que tem a ver com os serviços prestados e que valorizam a história do país? Já viram alguém dar-me os parabéns por isso? Já viram alguém perguntar que o livro que nós escrevemos, ou que eu escrevi, estão quase 100 mil vendidos? Já viram alguém dizer isso? Já viram alguém dizer que em termos de receitas já fizemos quase 5 milhões de reais, dos quais as receitas que iam reverter para mim vão reverter para 2 instituições brasileiras? Já viram alguém dizer isso? Sim, tenho que melhorar o meu comportamento na área técnica, mas não vou estar aqui, eu tenho que demonstrar com exemplos. No mesmo dia que eu fui expulso, outros treinadores foram expulsos. Viram alguém dizer alguma coisa? Portanto, vocês podem escolher o que querem. Nós somos frutos das nossas escolhas. Eu tenho coisas boas e tenho coisas negativas, como todos nós. Eu não conheço ninguém que seja perfeito. Eu não sou perfeito. Deus não agradou a todos, muito menos eu. Por isso é que sim, é verdade que escreveram, picharam os muros, mas também sim é verdade que hoje chegaram aqui mais um recorde. Já ouviram falar dos recordes todos que nós batemos? Número de golos, número de pontos, Paulista imaculado o ano passado, equipa que na história menos derrotas teve fora, equipa que mais golos fez na Libertadores, equipa que mais vitórias fez na Libertadores. Vocês viram alguém valorizar isso? Portanto, querem ver os meus defeitos? Tenho alguns, não é muitos, mas tenho alguns. E na área técnica é o que for preciso para ganhar. É o que for preciso para ganhar. Eu sou competitivo de natureza. Uns gostam da minha forma de ser, outros não gostam. Eu não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para ganhar. Eu não vim para o Brasil fazer amigos. Eu quando estou a competir é para ganhar. Uns gostam, outros não gostam. Esta é a minha forma de ser no desporto. E não quero que ninguém me conheça na minha vida privada. Eu aqui sou um boneco. Sou como um ator. Eu aqui mostro-vos o que eu quero. Um avatar. Mas a mim o que realmente me interessa é o que os meus jogadores pensam de mim, o que a minha família pensa de mim. E quando vocês quiserem saber de mim, não perguntem a jornalistas nem a opiniões de jornalistas, com todo o respeito, que são livres de dar as opiniões que quiserem. Perguntem a ex-presidentes meus, ex-jogadores meus, ex-jogadores atuais meus. Vocês sabem como é que, se vocês querem saber como é que eu sou, vocês sabem. É só perguntar a eles. Quantos presidentes, não sei o quê, porque o treinador é difícil trabalhar com ele. Não. Eu fico furioso com a incompetência. Isso eu fico. Fico furioso com os preguiçosos. Isso eu fico. Fico furioso quem diz, não, amanhã eu faço. Não é amanhã, é hoje. Isso eu fico. Porque eu sou homem de trabalho. E quem está comigo tem que estar a trabalhar, senão não pode estar comigo. Trabalho é palavra de ordem nesta casa. Trabalho. E aí por isso é fácil trabalhar comigo quando todos sabem aquilo que têm que fazer. Abel, É sempre muito inspirador ouvir o Abel. Essas palavras dele, duras, ásperas, mostram traços da personalidade dele, que é o que faz dele ser um cara tão vencedor. Então, eu não vim aqui para fazer amigos, vim aqui para trabalhar, vim aqui para ganhar. Mas é claro que fica implícito que se eu fizer amigos, tanto melhor. Não é que eu não quero amigos. Parece o Urtigão. Lembra do Urtigão? Um personagem do gibizinho do Walt Disney? Um cara mal-humorado. Mas na verdade não é. Ele não é o Urtigão. É que ele não foi o cara falar. Ele não precisa, não vê a necessidade de dizer não vim aqui para fazer amigos, mas se os fizer, ótimo, adorarei.
Ele só fala a primeira parte, então deixa essa impressão de que ele é um cara, né? Ele fala assim, ó, você quer saber que eu sou mesmo? Pergunta para quem convive comigo no dia a dia. Meus chefes, meus subordinados, minha família. Eu acho que isso funciona para qualquer um de nós. Só que o Abel ele tem que ficar repetindo isso porque ele está sendo vítima de uma campanha sórdida. E eu achei até que a pergunta do repórter nem foi tão espinhosa. Mas o Abel ele está tão de saco cheio que ele já leva por esse lado. Aí ele já começa a se defender. Então ele começa, ó, pô, eu fiz isso, eu ganhei aquele outro, fui reconhecido, ganhei tal prêmio. E vocês não falam nada, meu, vocês só falam do lado ruim. Isso mostra o quanto essa campanha está, sim, fazendo efeito. Por isso que é importante que a gente continue abraçando o Abel e fazendo ele se sentir protegido e acolhido. Esse é um dos nossos deveres. E apoiar o time e tal, isso a gente já faz naturalmente, o time está ajudando. E acho que nesse momento a gente tem que centrar fogo em abraçar o Abel. Boa noite. Você disse em uma das suas primeiras entrevistas coletivas do ano que nós estávamos falando muito do Endrick e obviamente pela expectativa que é gerada em cima de um garoto ainda tão novo, mas diante do potencial que ele tem. Talvez essa repercussão agora, pelo menos desde a partida do meio de semana, ela tenha se dividido com o Giovani, que dá 2 assistências na vitória sobre o Mirassol, hoje entra, marca o primeiro gol dele num clássico, e são 2 garotos ainda, né, muito jovens, mas com uma certa diferença de idade, o Endrick com 16 e o Giovani com 19, então são 3 anos. Isso indica que você espera alguma maturidade diferente até do Giovani para essa temporada? Foi um ano de 2022 difícil, em que ele acaba ficando fora e não tendo tanto espaço por causa das lesões, mas qual é o trabalho que você tem feito com o Giovani também, já levando em consideração essa diferença de idade entre ele e o Endrick, por exemplo? Obrigado. Eu não quero falar individualmente dos jogadores, desculpa, mas eu não vou falar. Os jogadores aqui têm que estar muito focados, porque a forma como vocês o idolatram, fez um jogo bom, bem feito, já é... Esqueçam isso. Esqueçam isso. Esqueçam isso. Ele tem que continuar a trabalhar. E entrou quando o jogo estava partido. Entrou quando os outros já fizeram, o jogo já estava partido. Temos que ter paciência, já vos disse. Paciência. E ainda tem que ir à Disney também. Ele tem que ir à Disney, tem que crescer, tem que continuar a ser moleque, garoto, continuar a rir-se. E não essas expectativas que vocês lhes passam para a mão, com 16 anos, toma, nós esperamos que faças 10 golos. E depois ficam com as expectativas aqui, ai. Quando não fazem um golo, ai. Depois passam a ser bestiais bestas, que é o que funciona aqui. Hoje era bestial, amanhã não faz um golo, já é uma besta. Não é assim que funciona no futebol. Não é assim que funciona. Eu quero é que vocês digam, não é do Endrick, digam assim, nunca o Palmeiras na sua história valorizou tanto a sua formação. Nunca o Palmeiras na sua história, nos últimos 2 anos, valorizou tanto a sua formação. Nunca o Palmeiras na sua história vendeu tanto, que vendeu agora jogadores da sua formação. Isso tem que ser tudo com paciência. Paciência. Ele entrou, quando os que saíram disseram, professor, agora que o jogo estava bom é que vai-me tirar. Disse o Dudu quando eu tirei. A professor, agora que ele estava bom, o jogo partidinho. E você vai meter o Breno e o Giovani, bem agora, não é? Andei aqui eu a trabalhar, a desfiar o osso e eles é que estão a comer o filé mignon. É assim que funciona. E peço-vos, não me façam mais perguntas deste individual, porque eu não gosto de responder individualmente. Depois amanhã fazem capas de jornais com o Endrick, e depois no jogo seguinte as coisas não correm bem, ou com o Giovani, já lhes estão a dar na cabeça e eles depois não percebem, mas eles gostam de mim ou não? O futebol é assim. Hoje és capa de jornal, és rei, e amanhã estás na última capa, és bosta. Que é que funciona assim. Se eles souberem lidar com estas primeira página e contra-página, estão preparados para ser jogadores de top. Neste momento estão longe disso ainda. É preocupação do Abel em blindar a molecada, né? Então, vejam, o Endrick está com 7 jogos na temporada, não meteu gol em nenhum. Ainda não tem pressão em cima dele. Mas só o fato do Giovani ter feito 15 minutos muito bons e depois mais 30 minutos muito bons, já estão falando em titularidade para ele. E um dos candidatos a sair, vejam só, é o Endrick, porque não meteu gol. E o Giovani já fez um gol e deu 2 assistências. Então é meio isso que o Abel fala mesmo. A gente sabe disso.
E perguntar individualmente é da natureza, cara. É da natureza da atividade. Isso aí acontece desde que eu sou criança. Falar sobre um jogador. O interesse pelo futebol, ele ainda está muito ligado a personagens. E quem são os personagens? Os jogadores. E o Abel não gosta disso, ele gosta de coletivo. Para ele enxerga o futebol como um coletivo. E é o que o futebol é. Só que o público não tem preparo para apreciar o futebol de forma coletiva, em regra geral. Claro que tem muita gente capaz de entender o jogo de forma coletiva, óbvio que tem. Mas muita gente não tem. E eu acho que ainda é a maioria. Então eles gostam de drible, eles gostam de individualidade, eles gostam de capa de jornal com a foto bem grande do rosto do jogador. Então é disso que o público gosta e é assim que as editorias trabalham. E é isso que deixa o Abel pistola. Então o Abel, cara, é um Dom Quixote. O Abel é um personagem que alguém precisa escrever um livro sobre ele, mas não desse jeito pessoal, mas sim da luta da bandeira que ele está tentando fincar da forma como as pessoas enxergam o futebol. Eu não tenho dúvida que o futebol no Brasil se divide em antes de Abel Ferreira e depois de Abel Ferreira. Aqui, chama atenção a maneira como o locutor do estádio anuncia você na hora da escalação do time, né? É o treinador mais invejado do Brasil, Abel Ferreira. Te agrada ser chamado assim de o treinador mais invejado do Brasil, Abel? Eu sou um homem abençoado por Deus em tudo. Deus abençoou-me de cima a baixo. Toma, vou-te dar tudo, pega lá. E eu só sou grato em relação a isso. Sou grato porque eu acho que Ele me deu realmente tudo. E eu só tenho que agradecer. Em relação a isso, eu nem sei muito bem o que é que tenho de dizer. Acho que as coisas não devem ser vistas dessa maneira. E eu estou onde estou e quero chegar mais longe. E é fruto de muito trabalho, muito conhecimento, muito estudo. Ver o que fazem os melhores. Aprendi com um ex-presidente meu, que me dizia sempre, vê o que fazem os melhores, o que é que fazem os melhores, lê, estuda, vê o que é que fazem os melhores. Em qualquer profissão nossa, o que é que fazem os melhores, porque é que eles são os melhores. E foi isso que eu fiz desde que comecei a competir e a tornar o futebol como minha obsessão. E às vezes, fruto dessa paixão, dessa obsessão, cometo alguns excessos. E eu já disse que é um processo que tenho que o rever, mas tem que ver com essa minha paixão e intensidade com que vivo o futebol, mas tudo o resto acho que Deus me abençoou com tudo, sabe? Eu a ti vou-te dar tudo, toma lá, agora fazes o que tu quiseres, e eu faço o melhor que sei e que posso com os recursos que tenho, mas acho que sou mesmo abençoado. Abel, boa noite, queria que você falasse da escolha do estádio do Morumbi para o clássico de hoje contra a equipe do Santos, né? O Palmeiras, desde o dia 22 de dezembro do ano passado, já sabia que não teria o Allianz Parque à disposição. Como que foi toda essa tratativa para o jogo de hoje ser realizado no Morumbi? Queria que você falasse também da qualidade do gramado, mesmo depois de uma chuva muito forte que caiu, conseguiu aparentemente manter o nível em grande estado. Olha, isso é uma das coisas que a Federação Paulista de Futebol, que eu entreguei-lhes um documento com 12 páginas, onde eu lhe disse o que é que eu pensava sobre os aspectos bons e os que deveriam melhorar. Não sei se alguém já falou nisso, mas eu entreguei à Federação Paulista de Futebol. E um dos fatores para que possa haver bons espetáculos é ter uma grama boa. E a verdade é que nós gostaríamos muito de jogar em nossa casa, para dar um espetáculo como o que demos dentro e fora de campo, e na impossibilidade, porque eu queria jogar em casa, na impossibilidade disso não ser possível, eu vir jogar aqui no estádio mais próximo, que era o Morumbi, com este gramado que estava top, que é bom jogar aqui, e proporcionar aos nossos torcedores virem
não sei se foram 49 ou 49 mil, acho que foi muito bom. A nossa rivalidade com o São Paulo, pelo menos é assim que eu a vejo, é a minha opinião, é dentro das 4 linhas. Eu já vos disse que tinha uma amizade boa com não que não tenha com o Sénia, mas tinha uma amizade maior com o Crespo quando estava aqui, porque ele era meu vizinho, morávamos na mesma torre, só que eu morava na torre da frente, ele morava na torre de trás. Portanto, até aí eu estava à frente dele, estava na torre da frente, ele estava na torre de trás. E falávamos muitas vezes, portanto, o São Paulo tem que ser nosso rival dentro das 4 linhas. Fora, não só o São Paulo, como todos os clubes se devem unir em torno de um bem comum que é o futebol. O que é melhor para o futebol, o que é melhor para o espetáculo de futebol? Nós queríamos muito jogar no Allianz Parque, não era possível. E para Barueri, a relva estava, vou repetir outra vez, estava uma bosta. Né? Então, acho que foi a melhor solução para que se pudesse assistir a um grande espetáculo, não só dentro como fora. E, modéstia à parte, pelo menos eu estava dentro, estava a sentir isso. Acho que os nossos torcedores vieram e desfrutaram à grande mesmo, né? Desfrutaram, e é para isso que nós estamos aqui, para valorizar o futebol. O que o Abel desconhece ainda, até por estar apenas há 2 anos no clube, é o sentimento de rivalidade que tem com o São Paulo, que não é um sentimento simples dentro de campo, não é. Há coisas muito maiores. Talvez isso ainda falte no desenvolvimento do Abel enquanto palmeirense. Ir jogar no Morumbi tem problema, sim, mas não é o maior dos problemas, né? Muito pior do que isso é fazer o São Paulo mandante na nossa casa, por N razões. Mas com relação à parte técnica, que é onde ele se concentra, onde ele foca, ele está certo. O gramado é bom, é um estádio que bem ou mal recebeu quase 50 mil pessoas ontem. E a festa que foi feita porque o Palmeiras jogou muita bola. E também por um certo sentimento de nostalgia de parte da torcida que voltou ao Morumbi, que foi palco de 8 títulos do Palmeiras na história. Então muita gente que estava lá, que tem um pouco mais de idade, lembra dos grandes clássicos dos anos 90, que embora injusto, de ser sempre lá e sempre na casa do São Paulo, quando era Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e Santos, era campo neutro. Então traz lembranças boas, embora seja muito difícil ir até o Morumbi. Muito chato ir até o Morumbi. É uma dificuldade a mais para o torcedor ir ao Morumbi. Nós, pessoal de mais idade, a gente foi forjado no futebol com essas dificuldades. Talvez até por isso a gente tenha a casca um pouco mais dura. Então hoje é muito facinho ir no estádio, né? Allianz Parque tem acesso de tudo que é jeito, fácil de estacionar, conforto, não toma chuva. Ontem o pessoal tomou chuva, fazia tempo que a torcida do Palmeiras não tomava chuva. Então, assim, o Abel ele tem uma percepção até certo ponto desses aspectos, mas acho que ele ainda precisa desenvolver isso um pouco mais, e isso só o tempo vai dar para ele. Abel, boa noite. Eu sei que você acabou de falar que não queria falar individualmente dos jogadores, mas eu reparei num momento sobre o Gabriel Menino, no lance que o Rony se estranha rapidamente com o Lucas Pires, e o Gabriel Menino vai lá e tira o Rony. Foram os 2 gols na Supercopa, hoje fez uma partida extremamente lúcida, inclusive jogando como segundo homem mais, e o Zé Rafael jogando como primeiro homem, segurando o meio campo. E essa parte comportamental. Eu queria que se você pudesse comentar sobre essa mudança até comportamental do Gabriel Menino, o quanto você fez parte dessa mudança, o quanto você contribuiu com ela, e o quanto essa mudança de comportamento interfere também na lucidez dele dentro de campo. Olha, o que eu te posso dizer é que no nosso processo, ao longo das nossas vidas, pelo menos da minha, os meus maiores momentos de aprendizagem quando há dor, seja ela física ou mental, porque há dor, que nos obriga a refletir. E eu tenho a certeza absoluta que quando deixei o Gabriel Menino de fora no Mundial de Clubes, ele sofreu à grande, não tenho mínima dúvida disso. Não foi uma dor física, foi uma dor
psicológica, foi uma dor mental, e que isso o ajudou a crescer seguramente. E eu já vos disse também várias vezes que o momento de chegada e da maturidade de um jogador não chega ao mesmo tempo. O Hendrick chegou muito rápido, o Danilo demorou mais um bocadinho, o menino começa a se impor agora, o Vanderlá teve quase 2 anos até ser o segundo, teve aqui connosco. Eu lembro de nós chegarmos aqui no primeiro ano e o Vanderlá ainda fazer um ou outro jogo. O Verón ainda não chegou nem perto disso. Nem o Patrick. Libertadores connosco, e nós ainda tínhamos 2 laterais esquerdos, que era o Jorge e depois o Matias Vina, depois foi embora com o Piquerez, e aos pouquinhos foi ganhando o seu lugar. Isso tem tudo a ver com um processo de crescimento, um processo que tem altos e tem baixos, mas que nós, enquanto clube, os vamos ajudar. E essa maturidade que tu estás a falar, ou desse comportamento, também vem muito do nosso crescimento como homens. E eu, no caso dele também, um ano em cima, eu acredito que ele vai ficar mais maduro, mais experiente, vai aprender com os erros do passado, e nós estamos aqui para o ajudar. E eu digo muito aos jogadores, eu sei que vocês ouvem muito a falar do lado mental, eu sei que tenho realmente um aspecto que eu tenho que melhorar, mas se vocês fizerem uma pesquisa e perceberem porque é que eu tenho aquelas reações, vocês vão perceber que há antes um erro, mas que eu não controlo. Portanto, aquela minha reação de comportamento no último jogo, se vocês andarem 20 segundos para trás, vão perceber porquê. Você percebeu porquê que eu tive aquela reação ou não percebeu? Todo mundo viu esse escanteio. Todo mundo viu. Sabe o que é todo mundo? É todo mundo viu. E aos 96 minutos, escanteio a meu favor, acabou o jogo. Ganhei a partir dali. Ganhei o jogo. Por isso eu tive aquela reação. E é por isso que eu vos disse, há coisas que a incompetência a mim deixa-me doente. Por isso é que eu já vos disse, não de hoje, há 1 ano e meio atrás que me criticaram, mas eu vou voltar a falar, não podemos ter um futebol profissionalizado e uma arbitragem amadora, desculpem. Não podemos. Paguem o dinheiro que forem preciso. Acho que a CBF deve ter dinheiro suficiente para pagar e qualificar os seus profissionais. Deem-lhes cursos, façam como se faz na Europa, escolham os melhores, são profissionais. Vou pagar assim para ser profissional de arbitragem, porque não podemos ter treinadores que têm que ser qualificados e bem, jogadores que têm que ser qualificados e bem. Não posso ter um futebol profissional e uma arbitragem amadora. Qualifiquem-nos e paguem-lhes. Ganham pouco, paguem mais, porque é assim que funciona. Quem é bom tem que receber mais. E é assim que funciona, é competência. Tá? Vejam como ele fala de coisas para melhorar o futebol sempre. Então ele fala, entreguei um documento lá com 12 itens para a Federação Paulista para melhorar o futebol. E falou de grama, falou de arbitragem, né, como está falando agora. Por isso que eu falei que o futebol no Brasil, ele deveria, não sei se vai acontecer, ser dividido entre antes e depois de Abel Ferreira. Porque as ideias que esse homem está trazendo para cá, que na verdade, se você for ver, não é nada, né? Ele não está redescobrindo o Brasil. Ele está gritando o óbvio, só que ele está usando de sua competência, já que ele falou tanto em competência, para respaldar os pedidos dele. E a personalidade forte dele, tudo que ele repercute, acaba dando força para esses pedidos dele. Então, o Mauro Silva, por exemplo, da Federação Paulista, ele falou assim, olha, a gente vai implementar a padronização da altura do gramado. Porque tem gramado que é assim, tem gramado que é assim, e você tem que padronizar. Perfeito. Então já é uma melhoria no futebol brasileiro, graças ao trabalho de Abel Ferreira. Aí ele está falando em arbitragem. E aí vamos, sei lá quais são os outros 10 itens. Eu até gostaria que esse documento pudesse ser publicado, né? As sugestões do Abel para melhorar o futebol brasileiro. Porque ele é um profissional extraordinário. E se o Brasil, em vez de ficar cheio de orgulho, falar que vem um cara de fora querer mostrar como se faz futebol no Brasil, sim.
Não é só porque ele é de fora que ele não tem o direito de falar o que ele acha e de melhorar o futebol brasileiro. Então, o futebol brasileiro precisa ter a humildade de aprender com esse homem, porque competente ele já mostrou que é. E aí sim a gente vai poder falar. Futebol no Brasil se divide em antes e depois de Abel Ferreira. E pode ter certeza que se o futebol brasileiro seguir as sugestões desse homem, vai voltar a ser o melhor do mundo. Porque o talento o futebol brasileiro tem. Por que estamos ficando para trás? Porque estamos cada vez mais longe do profissionalismo que se pratica em outros centros mais desenvolvidos. Não dá para correr atrás? Claro que dá. O cara tá dando o caminho aqui. Vamos seguir o que esse homem fala, que vai ser melhor para todo mundo. Enquanto tiver só no Palmeiras também, para mim tá tudo certo, viu? Pode ficar fazendo essas melhorias só no Palmeiras, viu, Abel? Que a gente não liga, não. E assim a gente termina, então, mais esse react de uma coletiva do Abel, sempre muito interessantes, sempre com muito conteúdo, apesar das perguntinhas nem sempre tão boas feitas pelos nossos coleguinhas, mas o Abel ele sempre toma as rédeas da coletiva e fala o que ele quer. E mais uma vez ele deu vários pontos para a gente pensar e refletir. Tomara que o futebol brasileiro use o que ele tem para ensinar para nós. A gente volta amanhã, segunda-feira, com mais um Verdazo ao vivo, a partir das 18 horas, se for possível. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Saudações alviverdes.